Quarta-feira a gente tem a coluna Se Liga com a Áurea Regina de Sá. Boa tarde, Áurea, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Que bom estar aqui de novo. Tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre construção de argumentos e antes de você começar a tua fala, acho que é legal a gente soltar um trecho aqui. Muita gente acompanhou, mas para quem não viu, a gente vai soltar um trechinho que é do debate ao governo do estado do Rio Grande do Sul entre o Onyx Lorenzoni e o Eduardo Leite. Repercutiu bastante na internet, mas a gente vai colocar um trechinho em específico do que aconteceu, daí a gente comenta em cima. Então vamos ouvir o que aconteceu no debate. Ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma má escolha, explique a sua. A minha já é conhecida, a sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Eu não estou pedindo explicação do regime assinado, eu quero saber da sua alternativa. Qual é? A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os gaúchos pagarem 30 anos. Você acha que está certo? Não é verdade, mas qual a sua alternativa, candidato? O senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade e eu lhe provo. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é melhor, mas qual é ela, candidato? Olha só, a gente não editou isso, né? Claro, a gente selecionou um pedaço, na verdade até mais longo, mas realmente o embate foi assim. A gente não tem argumentos e aí, claro, esse é um prato cheio para a Áurea comentar com a gente. O que você achou desse ponto do debate? E aí, claro, a gente trazendo nem tanto para a discussão política, mas pela questão da comunicação pessoal, né, Áurea? Sempre sob o foco da comunicação. Se não fosse um debate político, venderia bem a ideia de um quadro humorístico, não é? E só que, risadas à parte, isso é um desrespeito para com o cidadão. Na tentativa, talvez, de desviar o foco, eu fico aqui tentando pensar, Felipe, qual foi a justificativa que o candidato Onyx se baseou para responder dessa forma ou para não responder, porque ele deixou de aproveitar uma rica oportunidade de falar o que ele pensa, o que ele defende. Argumento, afinal, é para isso. O argumento é um recurso da linguagem que é usado na defesa de um ponto de vista. E ali é exatamente um espaço, o debate é um espaço para que as pessoas, os candidatos, possam apresentar os seus pontos de vista, as suas propostas, as suas ideias e fazer com que o cidadão se esclareça a respeito disso, para que, se identificando com as propostas, eles possam apoiar um ou outro candidato. E o que o candidato Onyx fez foi exatamente o contrário. Ele deixou de usar essa oportunidade, talvez na tentativa de desviar o foco da conversa, talvez ele não soubesse o que responder, não sabemos. Ele tentou ser provocativo, achou que estava provocando o oponente, mas, na minha visão, ele deu um grande tiro no pé, porque perdeu a chance de se comunicar, de se conectar com os eleitores daquele estado. E aí, claro, é só um exemplo, né, que a gente está utilizando, aproveitando o debate que aconteceu ontem, mas às vezes pode acontecer da pessoa ficar nervosa ou não vir o argumento na hora. Que tipo de saída que a pessoa pode ter para conseguir ir trazendo argumentação ao longo da fala? O foco tem que ser o tema em discussão. O que ela quer transmitir como mensagem? Claro que o medo de se expor pode atrapalhar, não acredito que seja o caso nessa situação exposta agora há pouco, mas é importante também existir a consciência sobre o papel de cada um enquanto comunicador. Se a pessoa que se comunica sabe que o que ela está dizendo não é para ela, ou nesse caso, nem é para o opositor, mas é para o público, para o telespectador, para o cidadão, para o eleitor, isso é argumento mais do que suficiente para a pessoa se encher de coragem e falar o que ela pensa e sente. E uma Claro discussão que sempre... Opa, desculpa, pode terminar. Não, é só para concluir que esse é um processo, não é assim, olha, não é para ficar com o sofrimento de se expor, não funciona automaticamente. Mas é uma reflexão que eu deixo, e nós sempre falamos isso aqui às quartas-feiras, para que, especialmente para as pessoas que sofrem para se expor, poderem perceber que a comunicação é um ato de doação. E quando você oferece uma mensagem, constrói um argumento, expõe uma ideia, você está doando parte do seu conhecimento para o outro. Isso é muito mais valioso do que se manter no sofrimento de se expor. E o que eu ia falar, uma discussão que sempre volta, é a questão com relação ao repertório, né? Também a argumentação, que tipo de maneira você se posiciona, tem a ver com as suas experiências, com o que você vai adquirindo ao longo da vida, né?
isso ficou bem evidente, talvez nem seja essa a motivação, nesse caso, do debate do Rio Grande do Sul, mas ficou bem evidente, porque parece ser uma tentativa de driblar aquela situação espinhosa, um pouco constrangedora, porque se ele tivesse a resposta, por que não dizer? Por que ficar gastando o tempo do debate? Por que ficar enchendo a bola, inclusive, do oponente, e não aproveitar aquele momento para se mostrar, para mostrar suas próprias ideias? Talvez não houvesse ideias. E para a gente fechar, quando você mostra as suas ideias, justamente você mostra quem você é, as proposições, ali é no caso da política, mas pode ser dentro da empresa, da tua ideia para um projeto, do negócio que está acontecendo. Bem dito, Felipe. Entretanto, quando a pessoa não consegue aproveitar o momento de exposição para transmitir uma ideia, ela também mostra quem ela é. Está aí o tiro no pé que aconteceu com esse candidato especificamente, quando deixou de aproveitar esse valioso tempo de debate na televisão, num momento como esse, na véspera da eleição para o segundo turno, para ficar brigando ali, como se fosse um embate, como se fosse uma guerra. Aliás, esse é um equívoco de muitas pessoas que entram no debate, não só candidatos à política, a cargos políticos, mas pessoas comuns. Elas talvez tenham a ideia de que aquilo é uma guerra, alguém tem que ganhar. E se a ideia for essa, que um dos dois tem que sair vencedor, isso significa que ninguém ganhou. Nem eles que discutiam e nem quem acompanhava aquela discussão. Porque a comunicação é construção. E se esse fosse um debate, essas são as propostas da candidata Áurea Regina de Sá, que volta na quarta-feira que vem com a coluna Se Liga. Até lá, Áurea. Quem sabe eu serei eleita, Felipe. Eleita na nossa coluna. Até semana que vem. Agora, 3h41.